Gênesis capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 1 até o 9. Os que encontraram, digam amém. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse dia do Senhor. Todos os domingos são dias em que o teu povo ao redor do globo celebra o dia da vitória do Senhor sobre a morte, o dia da ressurreição. É por essa razão que nós nos reunimos nesse dia, como a igreja primitiva se reunia para prestar-lhe o culto que o Senhor merece, que o Senhor é merecedor, que o Senhor é digno. Nessa noite, nós te pedimos que, diante desta palavra, em Gênesis 21, o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Te agradecemos pela reflexão e meditação que fizemos em Gênesis 18, nessa manhã. E agora, continua, pelo Teu Espírito Santo, a falar aos nossos corações e também às nossas mentes. Repreenda toda ação maligna com o intento de impedir que compreendamos e que meditemos de fato e de verdade na Tua palavra. Que nós possamos estar com a mente, o coração e a alma totalmente voltados para Ti. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, vamos meditar nesse texto, pensando nesse tema, Deus que nos enche de risos. Não foi isso que aconteceu com Sara? Deus a encheu de risos. Ela só tinha motivos para sorrir, para se alegrar na presença de Deus. E nós vamos meditar nesse tema, como eu orei aqui, agradecendo a Deus, pela ministração de hoje pela manhã, porque o diácono Fabiano, ele me economizou bastante tempo, elucidou bastante os pontos que Deus me moveu a ministrar, compartilhar com vocês. Então, a minha tarefa vai ser uma tarefa facilitada, Ela ficou mais fácil nessa noite. Vocês sabem, olhando para o contexto desse texto, que Deus havia feito uma aliança com Abraão, e ele prometeu ao seu servo uma descendência numerosa, tão numerosa como as estrelas dos céus. Vocês se lembram, porque nós lemos isso recentemente em Gênesis 15. Nossa igreja está fazendo a leitura anual do Velho Testamento. Apesar de Abraão ser um homem de fé, ele e a sua mulher foram tomados de incredulidade e eles providenciaram um meio natural para viabilizar a palavra de Deus. Incrível, não é? Eles deram um jeitinho, falando como brasileiros, para que a palavra que Deus havia dado a eles tivesse então o seu cumprimento. Foi assim, diz o capítulo 16, que Ismael foi concebido e nasceu. Ismael é o símbolo
do ponto de vista da palavra de Deus, da engenhosidade humana. E ele acabou por se tornar, e talvez por isso mesmo, o pai, o ancestral de muitos dos inimigos de Israel. De muitos dos inimigos do povo santo. No capítulo 17, nós lemos que Deus ordenou a Abraão e aos seus descendentes masculinos que carregassem em seus corpos o sinal da aliança, a circuncisão, para que se lembrassem sempre e para sempre e nunca se esquecessem da sua necessária dependência de Deus e da sua necessária dependência da graça de Deus. Então, por isso, os homens eram circuncidados, para que eles se lembrassem que precisam de Deus, que dependem de Deus, e para que jamais se esquecessem disso. Isso está registrado no capítulo 17. Bem, o tempo passou, e o Senhor Deus visitou ao patriarca Abraão novamente, renovando as promessas de uma descendência abençoada e numerosa, e renovando a promessa de que ele teria uma descendência que seria biológica, mas também uma descendência que seria, nós somos a prova disso, espiritual, que viria ou que adviria da sua união com a sua única mulher, Sara. Era com ela que Deus queria que ele tivesse um filho e que provesse uma descendência abençoada e especial. Bem, nesse capítulo 18, onde Deus renova a sua promessa ao seu servo Abraão, nós lemos que Deus decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra e a sua circunvizinhança. Mas antes de fazer isso, a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós entendemos e deduzimos isso do texto, se reuniu e eles concluíram que não deveriam fazer isso sem antes comunicar ao seu servo Abraão. Então, antes da execução, Abraão deveria ser notificado. E o Senhor Deus veio em pessoa. Foi uma teofania, não é? Ele veio em pessoa. Vejam como Abraão, ele era um homem de Deus, recebendo a visita do Senhor pessoalmente. E o Senhor Deus veio acompanhado de 2 anjos, os 3 sob a forma humana. E é interessante que quando Abraão é notificado da destruição de Sodoma e Gomorra, nós entendemos que ele não agiu egoisticamente. Ah, é? Sodoma e Gomorra vai ser destruído, né? Que bom que é com eles. Que bom que não tem nada a ver conosco. Abraão não agiu egoisticamente, como se o problema não fosse dele. Mas ele foi movido por profunda compaixão. E ele começou a interceder pelo seu sobrinho, que era uma pessoa muito ambiciosa, que era uma pessoa muito imprudente, que foi armando as suas tendas aos pouquinhos, até viver dentro daquela cidade terrível, daquela cidade, sociedade perversa de Sodoma, de Gomorra. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. O resultado dessa intercessão encoraja todos nós que somos intercessores. Eu sou um intercessor e gostaria de dizer que mesmo aqueles de vocês que são crentes em Jesus, que não se veem com o ministério da intercessão, de fato o são. Ou deveriam ser, se não estão intercedendo, estão em rebeldia. Todo o povo de Deus foi chamado a interceder. Deus atendeu a súplica de Abraão. E o Ló foi livre juntamente com a sua família. Agora, apesar da salvação ter alcançado a Ló e a sua família, salvação da destruição de Sodoma, a perdição estava dentro deles. Ou pelo menos estava dentro da sua esposa e das suas filhas, que provavelmente, de tanto conviverem naquela sociedade perversa,
foram dando as costas para Deus e foram assimilando aquela cultura dominante naquelas cidades, naquela região. E assimilaram também, não os valores, mas eu vou chamar aqui os desvalores que eles cultivavam naquela sociedade perversa. Eu digo isso porque a mulher de Ló se perdeu no caminho. Perdeu a sua vida, desobedecendo uma ordem que os anjos haviam dado. Eu digo isso porque as filhas criaram um plano de ter um relacionamento incestuoso com seu próprio pai, e conceberam do seu próprio pai, e dessa relação incestuosa nasceram grandes outros inimigos do povo santo, do povo de Israel, do povo bendito. É por isso que nós precisamos pensar muito bem antes de dar um passo em um relacionamento. Porque o problema não será apenas circunstancial no tempo presente, ele pode continuar repercutindo por gerações futuras. Tudo isso está registrado no capítulo 19. E nós lemos ainda, para contextualizar, no capítulo 20, que Abraão chegou a Gerar. E ele novamente caiu no pecado da incredulidade. Abraão era o pai da fé, era um homem de Deus, era amigo de Deus, mas várias vezes ele incorreu nesse pecado de incredulidade. E ele teve medo de ser morto por causa da sua mulher. É o problema de ter uma mulher bonita, né? É o meu problema. Um problema que eu vivo. Né? Eu vivo isso na pele. Mas confesso que nunca incorri nesse pecado do Abraão. Eu nunca incorri nesse pecado. Então, ele incredulamente mentiu para Abimeleque, dizendo que ele não tinha nada com ela, que era apenas sua irmã, ou pelo menos contou uma verdade pela metade, e toda verdade pela metade é mentira. Ele ocultou. E é interessante a gente notar, porque Sara já era idosa. Essa mulher devia ser extraordinariamente bonita, porque ela era muito idosa, e mesmo assim continuava chamando a atenção. E nesse capítulo 20 a gente aprende que mesmo quando nós somos incrédulos, nosso Deus permanece fiel. Porque Deus continuou cuidando de Abraão, mesmo que ele aqui e ali escorregasse. Deus continuou velando pela vida dele, velando por Sara, velando pela sua descendência. Ele continuou cuidando dele. Isso acontece muito com o povo de Deus. Nós falhamos, nós erramos, mas Deus cuida de nós. Deus é fiel para conosco. É assim que nós chegamos ao capítulo 21, que é um capítulo que narra o nascimento de Isaque e as circunstâncias imediatas que o cercaram e que foram registradas aqui por Moisés para a nossa edificação, para que fôssemos abençoados. Eu penso que esses registros do capítulo 21, especialmente os primeiros 9 versos da nossa meditação nessa noite, nos foram dados para que nós possamos fazer uma revisão da nossa imagem de Deus. Ou dizendo de uma outra maneira, da imagem que nós construímos a respeito do Senhor Deus. Eu digo isso porque muitas vezes eu noto que Deus ele é mal visto. Fabiano mesmo deu o testemunho dele aqui. Muitas vezes nós temos uma imagem, uma visão distorcida de Deus. E o que esse texto nos ensina é que Deus, o Deus da revelação bíblica, o Deus a quem nós servimos, o Deus do Senhor Jesus Cristo, Ele é, acima de todas as coisas, alguém que trabalha pelos seus amados. Deus trabalha pelos seus amados. E Ele trabalha para que, afinal, estes homens e mulheres que andam na sua presença sejam cobertos de alegrias indizíveis. Você já experimentou uma alegria indizível? Uma alegria que você não conseguia explicar,
que você não conseguia expressá-la com palavras. Pois bem, Deus, a quem nós servimos, está trabalhando por você, para que você se encontre coberto dessas alegrias, para que você seja cheio de alegrias, nessa vida, mas especialmente na eternidade. Ele trabalha nesse sentido. O Deus das Escrituras é o Deus que enche os seus filhos de risos, por assim dizer. E nesse texto, duas coisas ficam patentes, pelo menos na minha compreensão, isso é que eu quero dividir com vocês. Primeiro, fica patente a centralidade de Deus na narrativa e na vida de Abraão. Como Deus é central na história de Abraão. Como Deus é central nesse texto que nós estamos meditando nessa noite. Em segundo lugar, fica patente também, nessa narrativa, as manifestações de risos, ou de humor, que podem ser, nas nossas vidas, na experiência humana, baseado nesse texto, no seu contexto, benignas ou malignas. Nem todas as nossas manifestações de humor são benignas. Mas eu também posso dizer o contrário. Nem todas as nossas manifestações de humor são malignas. Nós podemos ter a experiência de umas e de outras também. Então vamos pensar, olhando aí nos primeiros 4 versos, na centralidade de Deus na vida de Abraão. E como eu disse, essa mensagem foi grandemente ajudada pela mensagem da manhã, então ela ficou mais curtinha, não é? Em primeiro lugar, não é? Abraão, ele foi o que ele foi por causa das múltiplas intervenções de Deus em sua vida. Irmãos, nós somos o que somos e seremos o que seremos o que Deus quer que nós sejamos por causa dessas intervenções graciosas nas nossas vidas. É por isso que devemos nos entregar, sempre que possível, à vida de oração, pedindo a Ele que intervenha nas nossas vidas. E saibam que Deus não age apenas naturalmente, Ele age sobrenaturalmente. Deus, Ele não segue apenas um script natural, ordinário. Ele pode agir fora do script, extraordinariamente para a glória do seu nome. Vejamos aqui alguns pontos. Nesse texto, Sara, a sua esposa, diz o texto no versículo 1, ela se engravidou por causa da bondade de Deus. Veja aí na sua Bíblia. Ela só se engravidou por causa da bondade de Deus. Irmãos, como nós temos dificuldade para reconhecer a bondade de Deus. Nós temos muito mais facilidade para cobrar de Deus alguma coisa que Ele fez e que nos contrariou. Mas nós precisamos quebrar esse modo de agir, esse comportamento, essa atitude interior. E reconhecermos que Deus tem sido consistente, persistentemente bondoso para conosco. Foi a bondade de Deus que fez com que Isaac viesse ao mundo. O milagre aconteceu, porque aquela era, sem dúvida alguma, a vontade de Deus. Você vê que o texto nos diz aqui, você pode conferir isso aí na sua Bíblia, que eu imagino que está aberta, que Sara engravidou como Deus lhe dissera. E ele diz mais adiante, como Deus prometera. Deus disse, Deus prometeu, Deus cumpriu. Aquilo que Deus diz em sua palavra, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele executa. Então, o que aquele casal de idosos estava vivenciando, um homem de 100, uma mulher de 90, era, na verdade, o resultado do cumprimento da palavra de Deus em suas vidas. Deus estava cumprindo ipsis litteris aquilo que Ele prometeu. Se Deus diz que vai fazer alguma coisa na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, pode ter certeza que Ele vai fazer. Ele vai realizar isso mais cedo
ou mais tarde. Agora, qual é o nosso problema? Nós temos dificuldade em crer na sua palavra. E ele, por vezes, muitas vezes, ele usa o expediente de provar os nossos corações para saber se nós realmente vamos confiar nele. Então Deus não é um Deus que você vai lá, ora, como às vezes a gente ouve alguns testemunhos, ele realiza imediatamente, instantaneamente. Não! Muitas e muitas vezes na nossa história, na minha vida e na vida do povo de Deus, Deus permite que nós fiquemos a orar por muito tempo. E Deus parece esperar ver em nós, no nosso coração, na nossa mente, fé, enquanto nós esperamos Ele agir. Enquanto nós esperamos Ele operar nas nossas vidas. Vocês vejam que quando Abraão, deixou a sua parentela em Harã, ele recebeu promessas de Deus. Ele já era idoso. Naquela época ele tinha 75 anos quando ele deixou aquelas terras. E a sua mulher tinha apenas 65 anos. 75 e 65. Você vê que no início, o Abraão creu em Deus. E o texto bíblico nos diz que isso lhe foi imputado por justiça. Mas com a passagem do tempo, as promessas de Deus foram se tornando algo mais difícil. Foram se tornando, como nós meditamos hoje pela manhã, em Gênesis 18, impossível de se tornarem realidade. Daí, ser compreensível para todos nós, a conjectura do Abraão: Senhor, o Senhor vai me trazer uma descendência numerosa como as estrelas, através do meu servo, Damasceno, Eliezer, porque ele é a pessoa em quem eu mais confio, eu não tenho filho. Ou, daí o fato de Abraão concordar com Sara, sua mulher, e dormir-se com a escrava Agar, que depois daria à luz a Ismael, buscando tornar possível, ou possíveis, as promessas de Deus. Apesar de Deus tê-lo chamado aos 75 anos, foi somente depois de 25 anos que Deus cumpriu a promessa que Ele deu a ele, dando-lhe um herdeiro, dando-lhe um descendente. Foi somente quando Sara tinha 90 anos que isso aconteceu, que o filho da promessa viu a luz do mundo. Então, eu gostaria de dizer novamente, para a edificação de vocês, Deus que nos ama demais, Ele pode muitas vezes permitir que as coisas fiquem muito difíceis. Ele pode permitir que os problemas muitas vezes se multipliquem, até que Ele venha para realizar o impossível, para realizar o milagre, e para fazer com que nós sejamos cheios de alegria e de risos. Glória a Deus por isso. Deus pode permitir que as coisas aconteçam assim. É por isso que o nosso caminho deve ser um caminho de fé. Não queira viver pela vista. Ouse viver pela fé no Senhor, no seu cuidado, na sua fidelidade. Tenha você diante de você muitas possibilidades ou muitas impossibilidades. Tenha fé. Confie em Deus, confie no seu cuidado, confie no seu amor. Agora, se as intervenções de Deus são sem dúvida nenhuma a questão-chave para a nossa vitória, para o nosso êxito, para o nosso sucesso, para as nossas alegrias, não é verdade, diz a palavra de Deus, que nós devemos permanecer passivos, que nós devemos viver de forma irresponsável, que nós devemos viver de forma negligente. Nós não podemos viver dessa forma de maneira nenhuma. Eu entendo que essa é uma má interpretação da graça de Deus,
que infelizmente nesses nossos dias tem sido amplamente difundida aqui na nossa cidade e também no nosso país. Quando Sara engravida e dá à luz a Isaac, né, e claro que aquele bebê passa a viver entre eles, diz o texto que tanto Abraão como a sua mulher passaram a agir em obediência às ordens do Senhor Deus. Primeiro, eles nomearam seu filho Isaac, porque Deus tinha ordenado assim. Deus havia orientado que as coisas deveriam acontecer dessa forma. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 17, versículo 19. Em segundo lugar, nós lemos no versículo 4, que ao 8º dia, o que eles fizeram com o menino? Circuncidaram o menino conforme Deus lhes havia ordenado. Então, tudo que Sara e Abrão fizeram, naquele momento em que Deus lhes deu Isaac, foi agir em conformidade com a palavra de Deus, foi agir em conformidade com as ordens de Deus. Aliás, irmãos, eu gostaria de dizer a vocês, nesta noite, que muitos dos problemas que as pessoas enfrentam, inclusive na vida cristã, inclusive crentes em Cristo Jesus, eles decorrem do fato de serem abençoados por Deus em alguma área, de receberem uma bênção específica pela qual estavam buscando, estavam orando, estavam clamando, e depois passam a agir de forma totalmente independente de Deus. Já alcançaram o benefício que queriam, já desfrutam das bênçãos de Deus, então decidem agir de uma forma independente de Deus. Impulsivamente, agem para satisfazer as suas próprias vontades. Que Deus nos livre desse mal terrível. Enquanto nós vivemos pela fé e aguardamos as respostas de Deus, ou depois de termos sido cobertos de bênçãos, não queira você agir impulsivamente para satisfazer a sua vontade, mas pergunte todos os dias da sua vida, o que foi que Deus ordenou a mim e a minha casa? O que Ele me ordenou? O que Ele espera que eu faça? Como Ele espera que eu eduque os meus filhos? Se nós queremos honrar a Deus, usufruindo das bênçãos prometidas, nós precisamos aprender a trilhar o caminho da obediência. E nos submeter a essa obediência como expressão de gratidão, como expressão de amor. Um crente em Jesus não obedece porque ele está debaixo de um chicote, não. Ele obedece porque ele é grato. Ele obedece porque ele se sente amado e porque ele ama. Amém? Então, a gente vê a centralidade de Deus na vida do Abraão e ao longo da sua história também. Mas em segundo lugar, e esse é o segundo e último ponto que eu queria dividir com vocês, é sobre os risos da vida, né? Porque eu penso que a vida ela é feita de risos. Mas o nosso texto aqui vai nos mostrar diferentes tipos de risos que se aplicaram ao patriarca e à sua família e às pessoas do seu entorno e se aplicam perfeitamente a nós. Vamos pensar então aqui em pelo menos 3. Primeiro, o riso da incredulidade. Já foi dito hoje pela manhã que Isaac significa ele riu. Uns vão dizer que foi o Abraão, e certamente ele riu. Outros vão dizer que foi Sara, e certamente ela riu. E outros vão interpretar como o Senhor Deus riu. E talvez ele tenha rido mesmo. Mas, no capítulo 17, quando Deus anunciou que Abraão seria pai biológico, junto com Sara, de um menino, a reação do Abraão foi de riso. E aquele menino, quando ele nascesse, no desenrolar da história, e os irmãos estão lendo Gênesis, nós estamos lendo juntos, ele seria sempre uma lembrança daquele riso, do riso de Abraão, e também do riso mais tarde de Sara. Agora, o detalhe importante é, eles riram de
incredulidade. Não foi um riso inocente, foi um riso de incredulidade. Muitas vezes, nós temos reações emocionais como o riso, que são resultantes de uma atitude interior de incredulidade. Mas Deus é quem sabe quais são os planos que Ele tem para nós. E os planos dEle para nós, diz a palavra de Deus, são planos de paz. São esses planos que Deus tem para o seu povo. Muitas vezes nós estamos exibindo a nossa incredulidade através de brincadeiras que nós fazemos, risos entre amigos e até irmãos em Cristo, e com isso duvidando do poderoso El Shaddai, daquele que é todo poderoso, daquele que pode fazer todas as coisas. E como diz um amigo meu, isso pode muito bem desagradar a Deus. Isso pode desagradar a Deus. Então, veja você como você tem reagido às promessas de Deus. E lembre-se que nunca é tarde demais para viver como um homem ou como uma mulher de fé. Amém? Então, antes de rir incredulamente, dê um passo diferente. Creia em Deus. Confie no Senhor, confie no seu amor. Sorria, mas sorria com fé. Sorria crendo naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele pode realizar. Você pode até chorar no vale da provação. Eu já chorei muitas vezes. Eu não vou dizer que não vou chorar, porque Deus pode permitir que eu passe por alguma provação. Mas apesar do nosso choro, nós haveremos de sorrir em fé. E confiando no seu cuidado, e confiando no seu amor. Agora, esse é o primeiro riso. Agora existe o segundo tipo de riso, que é o riso da zombaria e do escárnio. E nós lemos isso lá no versículo 9, que é o último verso da nossa meditação. Quando Isaac foi desmamado, o que aquele homem rico decidiu fazer? Vou fazer uma grande festa. Meu filho está sendo desmamado. Para nós isso não tem muito significado cultural, mas para a cultura hebreia daqueles dias, isso era muito, do Oriente Antigo, era muito importante. Era uma grande celebração de fato. Abraão disse assim: eu quero que todo mundo se alegre. Meu menino, filho da promessa, está entre nós. Olha ele lá, andando. Devia estar com 2 ou 3 anos de idade, nós não sabemos exatamente. Correndo de um lado para o outro. Ele queria que todos se alegrassem. Eu pergunto a vocês, todos estavam alegres? Não. Tinha alguém que estava rindo de forma escarnecedora e impiedosa do filho da promessa. E esse alguém era Ismael, provavelmente com 16 anos, já era rapaz feito. Estava zombando do menino, estava ridicularizando o menino. Tudo indica que ele estava fazendo piada. Irmão, nós precisamos ser muito cuidadosos antes de fazer piada com quem quer que seja. Especialmente se for uma criança, um adolescente, um jovem, porque você pode estar contribuindo para estigmatizar e ferir aquela pessoa para sempre. Eu tenho muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, porque eu sei que poucas coisas podem ferir uma pessoa e muito. Quem já foi rotulado aqui, injustamente, perversamente, entende o que eu quero dizer com isso. E sabe como pode ser marcante. Vocês sabem que a zombaria, o riso de escárnio, ele pode vir por inveja. Ou então ele pode vir por um planejamento de reduzir a outra pessoa, de rebaixar a outra pessoa em relação a ele mesmo. É uma maneira de você depreciar o outro para você crescer. Então, muitas brincadeirinhas, elas têm um pano de fundo de querer crescer sobre o outro. Muito cuidado quando você estiver nesse papel e nessa condição. É claro que Ismael, ao estigmatizar, ao tentar rotular
o seu irmão Isaque, o filho da promessa, ele tinha um objetivo de obter alguma vantagem no curto, no médio e no longo prazo. Ele queria obter algum tipo de vantagem. Então, antes de se entregar ao riso zombeteiro, escarnecedor, eu apelo a vocês, irmãos, muito cuidado. Isso não tem nada a ver com o plano de Deus, com o propósito de Deus para conosco. Pense muito bem. Você pode estar se insurgindo contra um propósito de Deus. Você pode estar se insurgindo contra um propósito de Deus na vida de uma determinada pessoa. Eu entendo que o Senhor Jesus Cristo, quando veio a esse mundo por amor de nós e para nos redimir, Ele foi como o Isaque. Ele foi objeto de escárnio. Ele foi objeto de zombaria. Ele foi objeto de desprezo. Ele foi ultrajado com risos maldosos. E eu sei que todos nós aqui, lendo os evangelhos, nós podemos deduzir isso facilmente, porque os textos permitem fazer isso. Ele foi ridicularizado publicamente. Mas a dor de Jesus nos curou. A dor de Jesus nos sarou. Os risos zombeteiros com os quais ele teve que lidar possibilitaram que o povo de Deus pudesse ser cheio de riso, cheio de alegria. E eu peço a Deus, jamais replicando essa maldade e essa perversidade que vem de fora, que vem do sistema, jamais replicando. O povo de Deus, eu repito, e me perdoem a ênfase, precisa ser um povo diferente. Precisa ser um povo distinto na sua fala, nas suas atitudes. Então nós temos o riso da incredulidade, e nós temos o riso da zombaria. Mas é claro que nós não vamos parar por aí. Tem o terceiro riso, que é o riso que nos é dado por Deus. E Sara disse, acompanhe na sua Bíblia, versículo 6. Deus me encheu de risos. Deus me encheu. Eu leio isso como se ela estivesse dizendo assim, eu não consigo me segurar. Eu estou cheio de alegria, meu coração está quase saindo para fora. De tanta alegria, de tanto gozo, de tanto prazer que Deus tem me dado. Queridos e amados irmãos, existe uma alegria que nos é dada apenas pelo Senhor Deus. E eu quero dizer a vocês, muitas vezes, na jornada do povo de Deus, na jornada do crente, Deus o enche de risos. Deus nos enche de motivos, de razões pelas quais nós podemos e devemos estar alegres. Levantar pela manhã, respirar, tomar água, tomar o café da manhã, poder trabalhar, poder pensar, poder ler um livro. Ver a sua família, ver o seu cônjuge, ver os seus filhos, ver os seus netos. Tudo isso é motivo de louvor e gratidão a Deus. É motivo de grande alegria. Quando Deus nos abençoa com esse riso, nós nos tornamos sorrisos ambulantes. O crente em Cristo Jesus é uma pessoa que está sempre sorrindo. Por onde ele vai, ele tem um sorriso. Porque essa alegria lhe foi dada pelo Senhor Deus. E essa alegria, queridos irmãos, eu estou me encaminhando para concluir, ela é uma alegria contagiante. Ela é contagiante, diz o texto bíblico, que Sara declarou, todos quando souberem disso, irão comigo. Que bênção, irmãos! O riso dela não foi um riso de incredulidade, não foi um riso de deboche, de forma nenhuma, mas foi um riso de regozijo dado por Deus e um regozijo que contaminava as pessoas benignamente, que fazia com que as pessoas se alegrassem também com ela. Eu espero que vocês e eu vivamos uma vida de esperança, esperança que contagia as pessoas. Por onde quer que nós nos encontremos, onde quer que haja desesperança, que Deus possa te usar como um canal de esperança.
que a sua presença, contando com a presença de Deus em você, leve alegria e esperança para as pessoas com quem você se encontrar. Amém? Então eu quero concluir e aplicar essa mensagem a nós. Pode ser? Amém? Então nós vamos encerrar esse culto para a glória de Deus. Em primeiro lugar, eu pergunto a vocês, o quão central Deus tem sido na sua vida? Você é uma pessoa que, se fosse fazer uma pequena redação sobre você, na redação estaria assim: Deus, 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 Deus. Eu penso que a nossa vida, se fosse uma redação, ela deveria estar sempre cheia de Deus. Porque é Ele que nos redime, é Ele que nos resgata, é Ele que nos alcança, é Ele que nos prova nos períodos difíceis, que exige de nós fé, mas que num dado momento, ou que em vários momentos da nossa vida, nos enche de risos. Se Deus é central na sua vida, você vai fazer como Abraão e Sara fizeram quando Isaac veio ao mundo. Vocês vão procurar viver conforme a palavra de Deus. E fazer tudo que Ele tem ordenado. Algumas coisas que Deus te ordena fazer são muito agradáveis. São coisas gostosas de se fazer. Como, por exemplo, vir a essa casa, vir à casa de Deus. É bom, é gostoso. É bom ter amizade, é bom chegar aqui, estar junto, conversar com as pessoas. Mas existem coisas que Deus vai te pedir e que Deus nos pede que são muito difíceis. Que são sacrificiais. Por exemplo, você ter um benefício mentindo. E Deus pede de você, fale a verdade. Seja verdadeiro, não minta. Você tem a oportunidade, né, de colher algum benefício com o prejuízo de outra pessoa, e você abre mão. Você se sacrifica. Maridos, amai as esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregando por ela. Se você quer ter uma vida conjugal, frutífera e abençoada, você precisa se sacrificar. É assim que nós obedecemos a Deus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então você vai guardar os seus mandamentos. Então procure andar em acordo com a vontade de Deus. E a segunda aplicação é que Deus encheu a Sara de risos. Encheu Abraão também de risos. E tem enchido o seu povo, ao longo dos séculos, de muitas alegrias. Eu penso que Deus permitiu que você ouvisse essa palavra de Deus, para que você deixasse essa casa do Senhor com essa certeza, que o Senhor Deus quer te encher de risos. Ele quer te encher de risos. Ele quer que você se alegre. Aliás, esse Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus de sorriso. Ele é um Deus de alegria. E Ele quer compartilhar conosco desta alegria. Portanto, eu apelo a vocês, não permita que os seus afetos, que as suas emoções sejam fruto da incredulidade. Não permita que os seus afetos sejam expressos apenas de maneira jocosa, ridicularizando quem quer que seja. Não, não. Que a sua alegria seja aquela alegria que Deus te deu, que é marcada pela pureza, pelo desejo de andar com Deus e de regozijar-se na presença dEle. E de viver tudo aquilo que Ele planejou para você. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. E fale com Deus nesse momento. Talvez, nessa noite, você tenha chegado a esta casa dizendo: eu estou chegando aqui cheia de tristezas, cheia de angústias. E de repente, sob as luzes da palavra de Deus,
você ouve que Deus é alguém que tem prazer em fazer com que alguém seja cheia de risos. É o Deus de amor, é o Deus santo, é o Deus justo, é o Deus que se importa conosco, que nos prova sim, que permite adversidade sim, que demora a responder sim, que permite que passemos por lutas imensas, mas que trabalha dioturnamente para a nossa alegria, para que regozijemos na presença dEle, para que desfrutemos não apenas de uma bênção aqui e outra acolá, mas da sua gloriosa presença, onde há alegrias perpetuamente, muitas alegrias. Fale com Deus nesse momento. Quem sabe confessando pecados, confessando a sua incredulidade diante de Deus, o seu ar irônico, cético, cínico, indiferente, opaco. Saiba que você está diante de um Deus muito sério, mas muito alegre. Um Deus que é real, que é poderoso e que quer derramar alegrias sem medidas sobre o seu povo amado. Então fale com Ele, confessando os seus pecados, as suas faltas, e pedindo a Ele: Senhor, eu creio que Tu podes me encher de risos, como Tu encheste a Sara e a Abraão. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Quero Te agradecer por cada pessoa que está aqui, membros dessa igreja, amigos, irmãos em Cristo estão nos visitando, pessoas que estão frequentando essa igreja há um tempo, simpatizantes, todos reunidos debaixo da Tua divina, santa e maravilhosa providência. Aprove o Senhor ministrar ao nosso coração com esta palavra, que possamos deixar a Tua casa nesta noite, convictos das Tuas intenções benditas e maravilhosas para conosco. Que possamos viver cada um dos nossos dias, nesses próximos dias, e quem sabe até o final dos dias que o Senhor nos dará, certos de que o Senhor quer nos alegrar. Planta no nosso coração uma fé que resulta em obediência, em nome de Jesus. Uma fé que resulta em submissão, ainda que sacrificial, a fim de que todos nós possamos experimentar e desfrutar daquelas coisas gloriosas que o Senhor tem reservado para nós. Bênçãos em nossos próprios corpos, em nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, e outras bênçãos que nós não conseguimos mencionar aqui. Leva-nos em paz nessa noite, e que o Teu Espírito continue trabalhando nos corações, quebrantando-nos, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,